exatamente das bolsas internacionais. Lembrando que é feriado ainda nos Estados Unidos, porém, índices futuros por lá operam no patamar positivo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre mercado, sobre este assunto, mas eu queria agora trazer aqui para minha conversa, receber ele, que é sempre aí trazendo informações importantes, com explicações muito didáticas pra gente, o professor do INSPER, Roberto Dumas. Dumas, mais uma semana aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Isa, sempre um prazer estar com vocês. Bom dia. Obrigada, muito bom dia. Dumas, mudando aqui um pouquinho, do assunto, queria falar um pouquinho mais agora sobre outros países, afinal a gente estava falando aqui, das economias em geral, falei agora há pouco até do Banco Central Europeu, preocupado agora em aumentar suas taxas de juros, a gente fala muito, em vários outros países, mas queria falar aqui dos nossos irmãos da Argentina, Banco Central da Argentina elevando aí também sua taxa básica de juros, na semana passada, foi a maior alta nos últimos 3 anos, nessa esteira aí do amplo aumento de juros pelo Fed, Banco dos Estados Unidos, os outros bancos centrais, inclusive também aqui no Brasil. E a gente vê aí que a Argentina tenta combater essa inflação que já passa de 60%. Porém, lá, o Banco Central aumentou a taxa ali em referência em 300 pontos base ali, chegando a 52%, Eu acho que é o maior, se eu não me engano, desde 2019. Na sua visão, o que está acontecendo com a Argentina nesse momento, Dumas? Como que eram os governos anteriores na administração dos juros aí do país? Qual a comparação que talvez a gente possa fazer com o atual presidente, com a atual política monetária por lá agora? Veja, Paula, isso não é uma coisa nova. Isso está sendo trazido desde 1946, quando Perón assumiu o poder através de um golpe militar. Quer dizer, você acha que o negócio é um peronismo que sempre acaba atrapalhando, é aquela coisa que muitos economistas falam, não aprenderam nada e não esqueceram nada. Quando Perón entrou no poder em 1946, ele já adotou justamente uma política de substituição de importações, que é exatamente a mesma política que Alberto Fernandes está fazendo agora e a Cristina Kirchner, tentando fazer uma política de substituição de importações, vetando exportações, inclusive de trigo e milho, colocando cotas em cima disso para atender o mercado doméstico e adotando uma política de preços domésticos, ao invés do PPI, política de preços internacionais, prática paritária de preços internacionais, principalmente para o reservatório de vaca morta. Então, é engraçado, porque Alberto Fernandes, em um dos seus pronunciamentos, falaram que a Argentina vai ajudar a Ucrânia e o mundo, não a Ucrânia em si, mas o mundo a sair um pouco da fome com a exportação de trigo. Puxa, mas como é que você vai ajudar o mundo a sair da exportação de trigo se você coloca uma cota para a exportação de trigo para atender o mercado doméstico? Não estou dizendo que isso é bom ou que não é bom, e ainda coloca um imposto de 12% sobre exportação de trigo e 18% sobre exportação de soja. Quer dizer, ele fala uma coisa para fora, mas para dentro ele adota uma política completamente contrária ao speech dele de que vai ajudar o mundo e que o problema não é querer ajudar o mundo. Ninguém está querendo falar de uma parte altruística aqui. Mas o problema é que você prejudica as suas reservas internacionais. O que você mais precisa agora de reserva internacional, justamente para poder continuar importando e também para continuar combatendo o problema da inflação. Então, se você pegar um pouco da história, você vai lá até 1973, etc., que você teve o golpe militar, 1977 você teve a chamada reforma financeira, que aí começa aquelas coisas, aí o que acontece? Mini desvalorizações cambiais, que a gente já aprendeu que essas coisas não ajudam, e essa mini desvalorização cambial, essa política da reforma financeira que os governos militares adotaram, foi justamente buscar dinheiro junto aos Eurobanks, coisa que a gente aprende na escola. Você buscava dinheiro junto aos Eurobanks desde a primeira crise do petróleo em 73, Eurobank, erroneamente chamado o Eurobank, o correto é Offshore Bank, que é a única característica desses Eurobanks. Mas por que chama Eurobank? Porque no auge da Guerra Fria, lá em 1950, você tinha um único banco que aceitava depósito diferente da sua moeda do país,
que era chamado Eurobank. Esse banco ficava em Paris. E o endereço do telégrafo dele era Eurobank, mas é errado, o nome é Offshore Bank. E a característica principal desses Eurobanks, desse Offshore Bank, é que eles não têm reserva compulsória. Então, a taxa de empréstimo desses bancos, estou em 1977, é menor do que a taxa de empréstimo dos outros bancos comerciais. E eles também não tinham fundo garantidor de crédito, ou como existia, como ainda existe, o Federal Deposit Insurance Corporation. Então, a taxa de juros de depósito é maior do que um banco comercial. Então, olha a perfeita simbiose. Árabes, depois da primeira crise do petróleo, cheio de dinheiro, deposita esse dinheiro nesses offshore banks, nesses Eurobanks, que, por sua vez, empresta dinheiro para a Argentina, Brasil e México, Argentina, principalmente, e Brasil, e que são dependentes de petróleo, aproveita, pega esse dinheiro, além de tentar legitimar o governo militar, usa esse dinheiro para comprar petróleo, que é o chamado fenômeno dos petrodólares reciclados. Só que tem um problema, o dinheiro era abundante, só que esse dinheiro que a gente tomava, nós, e a Argentina também, era pós-fixado a LIBOR. Aí veio a segunda crise do petróleo em 1979, cai o Shah Reza Pahlavi, entra aí Ayatollah Khomeini. Essa segunda crise do petróleo, que a gente fala bastante agora, como era o Paul Volcker, sobe a taxa de juros para 14%, a LIBOR explode, Brasil, México e Argentina dão calote na dívida externa, pronto. Maxi depreciação cambial para lá e para cá, uma hiperinflação assustadora. No Brasil veio o plano cruzado e na Argentina veio o plano austral do Raul Alfonsín. Quando o Raul Alfonsín adota esse plano, que é justamente semelhante ao plano cruzado, olha só como não vai dar certo. Mas nós aprendemos. Parece que a Argentina não aprendeu. Vamos congelar preços e salários, congelar câmbio. Gente, isso não vai dar certo. Porque na hora que você congela preços e salários e câmbio, você vai suscitar uma falta de produtos e uma fragilidade externa. Como nós demos o calote em 82, nós demos o calote também em 87. A Argentina teve problema desde 1985 até 1989, quando teve os caras pintadas. Olha como eles estão indo em crise. 1990 entra Carlos Menem com Domingo Cavallo. O que eles falam? Plano de conversibilidade. De novo, uma âncora cambial. Dessa vez, a âncora cambial não restrita a preço de salário. Só que a âncora cambial, quando você adota, você acaba se auto-infligindo uma fragilidade externa. Qual é essa fragilidade externa? Âncora cambial, câmbio fixo. Como o preço do salário não é fixo, existe uma inflação inercial. Essa inflação inercial faz com que o câmbio se aprecie em termos reais. Essa apreciação cambial leva um déficit da balança comercial. Um déficit da balança comercial leva um déficit da conta corrente. Déficit da conta corrente, ele só vai retroalimentando e piorando cada vez que eu tenho que remeter mais juros para a dívida externa, que é o que eu preciso para financiar minha conta corrente. Até que você entra numa crise cambial, estava próximo. Menem sai em 2000, entra Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa chama de novo Domingo Cavallo, que havia pedido demissão, etc., e adota o chamado canastra de moedas, ou seja, era o começo do fim. Era o começo do fim, em dezembro de 2001, tanto Domingo Cavallo quanto Fernando de la Rúa, eles pedem para sair, eles resign, eles anunciam a demissão voluntária que queria sair, e aí é uma coisa interessante, porque em 2001, a Argentina teve 5 presidentes em apenas 3 semanas. Então, para você ver a crise que nós estamos em 2001. Eu ainda chego lá no Alberto Fernandes. Chega em 2002, entra do Raul. Do Raul põe fim à política de conversibilidade e aí começa o problema. Além de a Fernando de la Rúa ter implantado o Corralito, que você podia tirar $250, olha como ninguém aprende. Eles não aprendem e não esquecem. Estão fazendo a mesma coisa agora. Chega do Raul e implementa o Corralón. O que é o Corralón? É uma pesificação assimétrica. Todos os bancos que têm ativos convertem o câmbio, que é em dólar, né? Os ativos em dólar, converte de 1 para 1 e o passivo de 1 para 1,4. Mas espera um pouquinho, pelo amor de Deus.
Ativo tem que bater com passivo. Ativos em dólar, eu converto de 1 para 1. Passivos em dólar, eu converto de 1 para 1,4. Corralão, porque ele quebrou todo o sistema bancário argentino, do round. A hora que acaba isso daí, sai do round, entra Nestor Kirchner, entra Cristina Kirchner, que fica com o peronismo, que continua com congelamento de preços, emissão monetária, com a inflação galopante, etc. Entra Macri, de Podemos, etc. Macri era uma promessa um pouco liberal, só que ele tinha um problema muito sério com o Congresso, então ele falou, olha, eu vou tentar reestruturar as finanças públicas, mas vagarosamente, não fazer um choque de tarifa. Só que isso daí foi perdendo credibilidade, principalmente quando ele falou que a mudança da meta da inflação de 12% para 15% levou o Banco Central da República Argentina a subir a taxa de juros. Isso você já estava com déficit nas contas externas de 4,8%. Bumba! A hora que você faz isso, o capital especulativo sai, crise da dívida pública, crise da dívida externa, de novo você perde 57 bilhões de dólares junto ao FMI. Então você está com essa espada de Damocles na tua cabeça. 2019, entra Alberto Fernandes, só para acabar a história aqui, continua tudo de novo. É bem verdade que Macri também tentou congelar preços, e obviamente que isso não deu certo. Coisa que a gente sempre fala, cara, se fosse na Estônia, na Letônia, na Lituânia, na Croácia, talvez eles estivessem tentando pela primeira vez, mas eles tentaram, já estão falando pela 4ª vez que eles estão congelando o preço e salário. De novo, Alberto Fernandes, ao assumir, coloca os preços cuidados e começa a emitir moeda cada vez mais para compensar o déficit fiscal. A inflação dispara, você tem uma dívida externa de 50 bilhões de dólares e não tem reserva internacional para fazer isso daí, o que o governo faz? Além dele congelar os preços, ele coloca restrição à saída de capital. Então, para você ter uma ideia, em 2016, se eu não me engano, o câmbio estava a 10 pesos por dólar. Agora, ou seja, o oficial está 125 pesos por dólar, ou seja, aumentou de 10 para 125. E o paralelo na Rua Florida está 225, 228. Então ficou uma coisa anacrônica. E que nem ele comentou, que nem até os empresários do setor agribusiness estão comentando. Veja, a gente não consegue ajudar porque o governo tributa a minha exportação. Mas olha que coisa errada. Eu preciso de reserva internacional para atingir os ditames, o que pede o FMI. Afinal de contas, você pediu dinheiro emprestado. Só que você prejudica mais as exportações ainda. Bom, e que tal em relação aos preços de petróleo? Aí também tem outro problema, porque falta petróleo, falta gasolina, falta diesel. Por quê? Porque o reservatório de Vaca Muerta, que fica lá perto da Patagônia, o que acontece? O governo, inclusive estamos falando da Petrobras, querendo ajudar na inflação, para você ver como uma coisa não dá certo, ele coloca paridade doméstica. Ele coloca paridade doméstica, muita gente não quer refinar o negócio, muita gente não quer refinar o petróleo. E fora que você também não tem dinheiro para explorar, toda aquela reserva que você tinha, que até anotei aqui, deixa eu ver quanto que você tem de reserva, de mais ou menos 16,2 bilhões de barris de petróleo e 308 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Apenas 10% tem sido explorado. Por quê? Controle cambial que proíbe dividendos para serem expatriados. Ou seja, você tem empresas internacionais, mas não pode mandar dinheiro para fora. Se eu não posso mandar o dinheiro para fora, eu também não vou explorar isso daqui. Outra, subsídios oferecidos pelo governo no mercado doméstico. É exatamente essa briga que nós estamos vendo em relação à Petrobras. Você dá o subsídio e outra, você adota a política do custo de extração, não acaba fazendo com que essas empresas não maximizem o lucro. E a falta de pipeline para escoar o produto. E aí, o que acontece? Além de você congelar na vã ideia, veja, nós falamos isso aqui já, nesses 5 minutos, 7 vezes que o governo sempre tenta congelar preços de salários, a inflação bateu 60%, a taxa de juros 52%, 40% da população vive em absoluta pobreza
E é isso que é a Argentina. E agora você tem a Colômbia sendo eleito um cara esquerdista, guerrilheiro, que acha que vai endereçar todos os problemas por esse populismo. Há de se levar em consideração também o seguinte: populismo existe tanto de direita quanto de esquerda. Todos levam o país à derrocada. Então, não sei até que ponto a Colômbia, que estava indo bem, obrigado, mas com o problema da Covid, com o problema da recessão, com o problema da inflação, sempre o populista ganha mais voz. Sempre os outsiders que defendem alguma coisa, que acaba levantando a arquibancada, leva a um benefício e a eleição de candidatos que talvez não estejam absolutamente preparados. Então, mais ou menos na Argentina, a história desde 1943 até 2022, ela está fadada cada vez mais a ficar próxima do peronismo. Gente, mas será que não deu ainda para aprender desde 1946, quando Perón assumiu o poder, depois de todas essas lambanças? De novo, não aprenderam nada e não esqueceram nada, e provavelmente vão continuar com isso daí, com a taxa de juros mais alta do mundo, ou segunda taxa de juros mais alta do mundo, e uma inflação de 60%. Quer dizer, o que você vai fazer? Você está com uma patologia. Aí a inflação vai para 100%, não adianta subir a taxa de juros para 120%. Existe um desrespeito em relação ao peso argentino. Inflação, o que é? Quando você não confia mais na retidão da política monetária, existe uma relação promíscua entre Tesouro e Banco Central, emite dívida e pede para que o Banco Central emita dinheiro para cobrir essa dívida pública, isso gera mais inflação. Sabendo que você vai gerar mais inflação, inflação, no final das contas, também é um aspecto de expectativa. Você foge para o dólar. O dólar paralelo bate mais na inflação ainda. Você está com uma patologia seríssima, que você não vai controlar isso com Tilenol, subindo taxa de juros. Isso não tem jeito, tem que alguma coisa ser feita que enderece e que mude essa, ou que pare, ou dê um choque de credibilidade, liberando preços e salários, e um choque de taxa de juros. Mas é que a gente fala, mas a política monetária não vai piorar mais ainda? Vai, mas é importante que os agentes econômicos passem a gozar de credibilidade em relação ao governo, porque senão não tem saída para a Argentina, que é uma pena, e no final das contas acaba impactando o nosso negócio também, né, Paulo? Com certeza, né, Dumas? Eu ainda quero entrar mais, né, nesse assunto com você, só vou pedir um minuto aí da sua atenção rapidamente, porque a Débora tá me chamando aqui por dois assuntos importantes. Primeiro, que os papéis novamente agora não estão sendo comercializados da Petrobras, e já a mudança aí, nomeação aí de um nome, parece que temporário, Débora, aí, para ficar à frente da Petrobras. Conta pra gente. Exatamente isso, viu, Paulo? Vou começar inclusive por essa notícia, porque a Petrobras anunciou que o presidente do Conselho de Administração nomeou Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção, como presidente interino da companhia. Está aí no ar, inclusive, o comunicado, né, o fato relevante divulgado pela companhia, né, onde a Petrobras diz que, em continuidade aos fatos relevantes divulgados hoje, informa que, em decorrência da vacância na presidência da companhia, o presidente do Conselho de Administração nomeou como presidente interino da companhia o diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, né, com base no artigo já determinado do Estatuto Social da Companhia, até a eleição e posse de novo presidente nos termos do artigo 20 do Estatuto Social. A gente vai atualizando vocês, inclusive, sobre qualquer novidade em relação à Petrobras, mas temos então agora o Fernando Borges como presidente interino da Petrobras. Enquanto isso, Paula, realmente, né, já tem uns minutos aqui que a gente, às 11h09, foi novamente suspenso, foram novamente suspensas as negociações da Petrobras, né, dos papéis da Petrobras pela B3, né, as negociações vão ficar suspensas até as 11h29, nesse momento aqui, ó, são 11h28, deve voltar daqui a pouquinho. Essa foi a última cotação de PET 3, 2,07 de queda, PET 4, 2,20 de queda, tá? Foi a última negociação, em menos de 10 segundos deve voltar a negociação, se não for, né, se não for aí, se esse congelamento aí das ações não ficarem suspensos aí por mais tempo. Mas até então é isso, Paulo, eu tô acompanhando aqui de perto essa situação da Petrobras, que inclusive também ajuda nessa queda agora aqui, por exemplo, Ibovespa
Está caindo 0,88% aos 98.949 pontos, Paula. Tá certo, Débora. Qualquer novidade é só chamar, prioridade aqui, atualizando essa informação. Então, portanto, Fernando Borges escolhido como presidente interino da companhia. Nesse dia aí, tumultuado para Petrobras, logo após aí, né, o pedido de renúncia do ex-então presidente aí da Petrobras. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre este assunto, mas vamos voltar agora com o Roberto Dumas. Quero voltar aqui na minha tela com a Salete Lemos também, Isabela Takaki, estamos aqui. Estávamos falando basicamente agora um pouco sobre a Argentina. O Dumas já entrou aí também na questão, né, do presidente eleito, o primeiro presidente eleito de esquerda lá na Colômbia. Eu sei que Salete tem perguntas aqui para o Dumas. Fica à vontade, Salete. Bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, Isa, bom dia, Dumas. É sempre um prazer estar aqui com as reflexões econômicas. E você falava, Dumas, da falta ou da ausência de estratégias para uma normalização ou uma pseudo-normalização na Argentina. E você é um estudioso da Argentina. Ô Salete, acho que o seu microfone está picotando um pouquinho. Deixa o pessoal ver, não sei se o Dumas chegou a entender um pouco aí do início dessa pergunta. Dumas, estava ouvindo, Dumas, bem? Tava ouvindo bem? A gente está tentando... Tá, ele está ouvindo. Picotou, mas ouvi. Tá bom. Okay. Então vamos lá. Então vamos lá. Nós temos aí uma tarefa das mais difíceis, né? Tendo em vista o que a Argentina já foi. Na tua análise, como é que a Argentina poderia sair desse círculo vicioso? E você acompanhou comigo que nós temos uma projeção de crescimento econômico na Argentina de 3,6%, Dumas. Veja, quando você fala aqui, por exemplo, o Brasil cresceu 3% em 2021. Precisa tomar cuidado quando a gente fala o que a gente cresceu. É verdade, os números não mentem, mas isso daí é uma herança estatística. Por exemplo, se você está com 540 de PIB, por exemplo, no primeiro quarter, no segundo quarter, no terceiro quarter, no quarto quarter, você vai pegar a média desses trimestres. Então, o último, se eu não me engano, foi 530. Se em 2022 eu não crescer nada, ficar em 530, eu comparo média de 520 com 530, soma todo mundo, divide por 4, vai dar acima de 530. Se nos primeiros 4 trimestres de 2022 eu ficar a 530, apesar do crescimento ser zero, por herança estatística, eu vou estar crescendo mais do que 1 ou 2%. Então, esse crescimento aí, ele não passa de herança estatística. Você caiu demais e você tem uma herança estatística. Então, é assim que você calcula o PIB. Você pega as médias dos 4 trimestres e utiliza como, olha, esse foi o meu PIB que eu vou usar como base de comparação para o próximo ano. No próximo ano, se o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto quarter não crescerem nada, assumindo que eu cresci no quarto quarter, eu vou ter, de acordo com a metodologia que se calcula o PIB, um crescimento econômico. Só que isso nada mais é do que herança estatística. Então, por exemplo, quando se fala que o Brasil cresceu 4,6% em 2021, não, o Brasil cresceu 1,3%. 4,6%, ou seja, de 1,3%, praticamente 3,3% foi advindo de uma coisa chamada herança estatística, que geralmente a gente fala, olha, cresceu 4,6%, não mentiu, mas dentro do ano você cresceu 1,3%. Então esse 3,5%, Salete, ele não passa muita parte, eu não sei quantos por cento, não fiz o cálculo de quantos por cento isso daí poderia ser herança estatística, mas não dá para você crescer tanto numa projeção de 3,6% a uma taxa de juros de 20%, por exemplo. Você crescer 4,6% em meio ao lockdown, também não existe isso daí. Ou seja, nós fomos lá embaixo e subimos. Isso daí seria uma explicação da herança estatística, né?
E voltando a questão do que fazer isso, porque eu não vejo por onde começar, Dumas, nessa reorganização da economia argentina, tendo em vista que nem moeda a Argentina tem, porque o dólar é a moeda. Nós visitamos a Argentina e nós sabemos disso por experiência. Não existe peso argentino na Argentina. Então, um país que não tem uma moeda, por onde começar, Dumas? Olha, eu entendo que eles ainda não estejam num problema gravíssimo de fazer como a gente chegou, 12 trilhões percentuais, ou 4.500% ao ano. Acho que não é o caso. Eu acho que ainda tem uma solução que passa necessariamente para a saída dos peronistas do poder, meu Deus. Liberar preços e salários, isso tem que cair, tem que voltar como estava no mercado, vai ter uma pancada, ou seja, quando os preços estão represados de forma oficialmente, de certa maneira, isso vai dar uma pancada de preços, mas depois volta. Porque o que a economia argentina precisa, primeiro, é parar de emitir moeda para atingir o déficit fiscal. Parar de gastar, porque, meu Deus, isso não adianta. Eles não aprendem. Então, o cenário que a gente pode fazer é a cartilha de qualquer livro de vestibulando a economia. Para de gastar mais do que você pode, principalmente com essa relação promíscua que eles têm com o Banco Central. Banco Central não pode emitir dinheiro para título da dívida pública, a não ser para fazer operações de open market, mas não para financiar o governo, primeiro. Segundo, libera preços e salários e para com essa bobagem de tributar exportação. Terceiro, entre num acordo com o FMI. Mas o FMI está me atrapalhando, etc. Gente, quem pediu dinheiro, o FMI não botou uma faca no pescoço dos argentinos e falou, pega esse dinheiro. FMI, quer queira, quer não, ele é um banco, ele quer receber o dinheiro de volta. Então ele coloca condicionantes. Eu sou um país soberano. Bom, então você é soberano, então tu te vira sozinho. Não pede dinheiro para mim. Se você é soberano, porque você precisa da minha ajuda. É umas coisinhas meio tacanhas, sabe? Umas coisas meio estranhas. Fora FMI, mas quem chamou FMI foram eles. Quem fez a bobagem foram eles, desde a época do Macri. Então, por enquanto, ainda tem alguma coisa para se fazer que foge o que o Brasil usou e o que o Menem usou, que o Domingo Cavallo usou, que foi um plano de âncora cambial. Ainda há tempo, mas vai chegar um momento onde o peso argentino, se nós tivermos uma inflação da ordem de 4.500%, não precisa ser 4.500%, você pode pegar mensal e anualizar e dar 4.000, 3.000, 2.000 ou 1.000%, aí você já pode fazer uma âncora cambial e uma nova moeda. Só que aí é aquela coisa, a gente já sabe as idiosincrasias de adotar uma âncora cambial. Quando você adota uma âncora cambial, é aquela coisa, você está em lua de mel. Depois de 2, 3, 4 anos, no máximo, o déficit em conta corrente, nas contas externas, vão piorar. É questão de você sair e fazer o que está na planilha. Deixa o mercado se ajustar. São especuladores. Isso daí é frase de para-choque de caminhão. São especuladores. Discordo, são pessoas que estão tentando se proteger das bobagens que muitos governos acabam fazendo. É esse que são os especuladores. Onde estão os especuladores que têm 40% agora de pobreza? São aqueles que querem ganhar da dívida externa. De novo, quem ofereceu a dívida externa, quem pediu dinheiro para o FMI foram os argentinos. Então a culpa é deles. A América Latina, é o que eu sempre falo, a Latina tem uma mania, inclusive, não é a América Latina, a Ásia também falou isso, 1997 ou 98, de você sempre culpar os outros pelos seus problemas. Então, existe uma solução. Tirar o governo e falar, gente, pelo amor de Deus, fixar preço não funciona. Já fizeram isso. Já foi feito isso na reforma financeira, já foi feito isso depois com o Plano Austral, já foi feito isso com Miguel de la Madrid no México, já foi feito isso no Plano Cruzado Novo, porque insiste. Emissão monetária desenfreada também não funciona.
aonde querem chegar. Então, a primeira coisa para fazer a coisa certa é parar de fazer a coisa errada. Eu acho que isso daí seria um primeiro ponto. Mas não me parece que Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que agora eles estão com rusgas, que cada um quer ser mais populista que o outro, vão conseguir entrar nessa cartilha. Eu acho que o problema da Argentina continua. Infelizmente, né, Duma, são várias questões aí, acho que a gente ficaria aqui horas debatendo esse assunto, um assunto muito importante também, né, que sirva de exemplo até pra gente aqui. A gente está vendo, né, algumas mudanças também em outros países aqui da América Latina em relação a esse tipo de conduta e também pra gente mesmo em si, que já teve um histórico, né, no passado também de congelamento de preços. Acho que é muito importante aí ficarmos bem atentos a essas questões. Dumas, quero agradecer muito a sua participação, como sempre, um prazer poder falar contigo. Obrigada mais uma vez. Um pouquinho só, Paula, se você me permitir. Claro. Falar um pouquinho, rapidamente, prometo. Por exemplo, falar coisa da Petrobras. Eu li o Estatuto Social da Petrobras, que a Petrobras tem uma política social. A Petrobras precisa ter uma política social. Lá está escrito, a política social da Petrobras é que não falte combustível no país inteiro. A Petrobras foi formada em 1953 justamente para atender essa deficiência de mercado. Em nenhum momento está escrito que a política social da Petrobras é oferecer produtos, combustíveis, hidrocarbonetos, etc., a um preço baixo. Em nenhum momento, em nenhuma parte do Estatuto Social da Petrobras está escrito isso. Muito bem lembrado, bem lembrado, Dumas. Bem lembrado. Dumas, muito obrigada. Ficaríamos aqui, mas temos aqui, em respeito à sua agenda, o nosso próximo convidado, vamos encerrando aqui. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.